Pedro Venceslau, o que significa agora essa vitória para o partido, hein? Desafio grande até 2026, né? Desafio grande, o presidente Lula respira aliviado, porque houve um momento em que pairou no PT a possibilidade de uma vitória da esquerda, das correntes mais à esquerda do partido. Quando aconteceu isso? Quando a corrente majoritária, chamada Construindo um Novo Brasil, que antigamente chamava Articulação, rachou. Naquele momento, então, Rui Falcão surge como candidato a presidente, ele que representa uma corrente chamada Novo Rumo, e outros candidatos também se apresentam para disputar o comando partidário. Se acontecesse esse racha, havia então a possibilidade real de haver um segundo turno na eleição pela presidência do PT, e aí a esquerda poderia voltar ao comando do partido mais de 30 anos depois. Só aconteceu uma vez da esquerda petista comandar o Partido dos Trabalhadores. E não seria bom para o presidente Lula ter um presidente do PT mais radicalizado no momento em que ele precisa justamente se aproximar de partidos como PSD, republicanos, enfim, do centrão. É uma tarefa difícil, mas ainda assim o PT não pode se dar ao luxo de fazer uma aliança apenas com os partidos de esquerda. E na entrevista que eu e a Juliana Lopes fizemos com Edinho Silva e também com todos os outros candidatos, exceto o Romênio Pereira, que não quis responder, ele deu uma resposta que foi a seguinte: PT é de esquerda, mas é preciso fazer uma construção mais ampla. Defendeu também, quem diria, o Gabriel Galípolo, do Banco Central. Isso aí em desacordo com os demais candidatos. Diz que é preciso dar um voto de confiança ao Banco Central e a Gabriel Galípolo e apoiar Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Numa posição muito diferente, mais governista do que foi a de Gleisi Hoffmann, quando comandou o Partido dos Trabalhadores nesses últimos anos, até antes da vitória do presidente Lula. Depois que o PT voltou ao poder, em 2023, Gleisi Hoffmann continuou, por exemplo, criticando duramente a gestão do Banco Central com Roberto Campos Neto. Em alguns momentos entrou em rota de colisão com o ministro Fernando Haddad por não concordar com a política de ajuste fiscal. Ou seja, ela tinha uma posição, claro, de apoio ao governo, mas era um apoio, digamos, crítico. Por exemplo, quando a presidente da República era Dilma Rousseff, o PT tinha uma posição quase de oposição ao governo na política econômica, quando o ministro era Joaquim Levy. Portanto, a gente vê que agora o presidente Lula consegue um aliado, que é presidente do partido, que vai construir as alianças para 2026 com esse olhar mais pragmático e vai ter muito trabalho pela frente. Primeiro, para pacificar o partido, algumas mágoas e ressentimentos ficaram no meio do caminho desse PED, mas é sempre saudável e salutar que um partido mantenha uma vida orgânica de eleições, de uma democracia interna pujante, como é o caso do Partido dos Trabalhadores. Um partido que tem um presidente eleito pela base, ao contrário de outras legendas que mantêm a mesma direção partidária e o mesmo presidente há anos e há décadas.